Olá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal do nosso YouTube, do programa Boca no Trombone. Estou aqui com a presidente da Amatra, doutora Carolina Gralha, que a gente agradece nos receber aqui na sua sede, para tratar de temas importantíssimos, temas de caráter social, temas da sociedade, o direito do trabalho que está em pauta na nossa entrevista de hoje. Doutora Carolina, muito obrigado por nos receber aqui na Amatra. É uma alegria, uma satisfação tê-la com a gente aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone. Para nós é uma alegria e quanto é importante nós termos esse espaço, essa oportunidade de falarmos sobre o direito do trabalho e sobre a nossa justiça do trabalho. Pois é, doutora, o direito do trabalho está na pauta, né, já há um bom tempo, né, primeiramente com a reforma trabalhista, que acabou acontecendo ainda em 2017, o ano que passou, 2018, já teve os primeiros reflexos. Começando por aí, como que a associação, como que a visão dos magistrados está se debruçando sobre esse estudo desse primeiro ano que passou, afinal de contas, as novas regras, né, regras mais duras para os trabalhadores, já estão vigendo durante há um ano. Isso, um pouco mais de um ano, né, Paulo? E eu costumo falar que a reforma trabalhista ela foi aprovada com duas grandes promessas, que era a questão da segurança jurídica e do maior oferta de empregos. Passado um pouco mais de um ano, nós não tivemos essas respostas prometidas pelo então governo e, realmente, o que nós temos é um cenário de insegurança e uma instabilidade no desemprego, o que nos preocupa bastante. Realmente, gostando ou não gostando da reforma, sendo apoiador do novo texto ou não, a questão é que temos problemas técnicos na lei. Nos aspectos, nos institutos novos criados, nós identificamos alguma certa dificuldade de trabalhar com isso. Até mesmo porque foi uma lei que alterou mais de 100 artigos na CLT e sem muita discussão, sem muito amparo dos grandes estudiosos, da comunidade jurídica trabalhista mesmo. Essa comunidade não foi ouvida e acabou sendo aprovado o texto como apresentado. Foi o texto que mais sofreu emendas de toda a história do Congresso Nacional e é isso que agora a gente vê no reflexo na sociedade, no dia a dia. Eu costumo falar, Paulo, que o problema não é o processo do trabalho, que o juiz vai estudar, vai se posicionar, vai avaliar a lei. O problema maior é a vida do trabalhador, a vida do empreendedor, que realmente está uma confusão, que não sabe o que fazer a partir de tantas mudanças que disseram que seria para melhor, mas no dia a dia a gente ainda não sentiu esse reflexo. Inclusive no próprio aquecimento da economia. Porque a gente não tem mais dinheiro circulando na economia e, portanto, um trabalhador desvalorizado e que não tem as promessas que lhe foram vendidas. E falando em números, né, que o governo falou tanto em números, a gente viu que no ano que passou, o que aumentou realmente foi a informalidade. Né? Hoje a gente tem mais empregos informais do que aquele emprego com a carteira assinada. E isso deve ser uma tendência daqui para frente no Brasil? Bom, nós esperamos que não, né? Isso é o que a gente trabalha, o trabalho de informação, de comunicação para a população, para que isso não ocorra. O trabalhador informal, que parece que está ganhando mais num primeiro momento, efetivamente, a médio e longo prazo, ele vai ter problemas, tanto previdenciários quanto outros que podem surgir por essa informalidade. Então, aumentou o número de pessoas jurídicas, aquelas que trabalham individualmente, como autônomos, e esse trabalhador recebe em torno de R$ 1.500 por mês. Então, como eu falei no início, menos dinheiro circulando na economia, menos dinheiro para a Previdência Social, que também agora é a pauta da vez. Sempre se falou, né? Era o discurso de grandes empresários que a justiça do trabalho ela concedia sempre aquilo que o trabalhador pedia. Mas me corrija se eu estiver trazendo um dado aqui ao nosso bate-papo incorreto. Mas dos dados que temos, a verdade é que 25% das demandas são totalmente improcedentes, ou seja, tudo aquilo que o trabalhador pediu, ele não obteve nada. Então, na verdade, não é bem assim quando se diz que a justiça do trabalho ela é totalmente favorável ao trabalhador. Com certeza, Paulo. Isso foi uma lenda que se criou em torno da justiça do trabalho e quer se colocar todos os problemas nacionais agora na conta do trabalhador e na conta da justiça do trabalho. O que não é verdade, é exatamente isso. Tem muitos processos que o trabalhador não tem ganho de causa, ele não leva nenhum valor, mas a realidade é que nós temos também, aproveitando a estatística, que 58% das demandas se referem a verbas rescisórias. Então, o trabalhador sai da empresa, não recebe férias, 13º, não tem um fundo de garantia integral
centralizado. Então, a gente está vendo que o problema não é a ação trabalhista, e sim o descumprimento da lei. E quando eu falo descumprimento da lei, não é a lei aquela tão rigorosa ou tão complexa que muitos falam que o direito do trabalho tem essa complexidade para o empreendedor. Estou falando do direito mais básico do trabalhador, que é aviso prévio, férias, 13º, que é aquilo que está na Constituição Federal, não está na CLT, está na Constituição Federal como direito do nosso trabalhador. Esse está sendo desrespeitado. Então, a Justiça do Trabalho está aqui para distribuir a justiça para quem está do lado da lei. Se o trabalhador não estiver com a razão, ele não vai ganhar, como de fato não ganha nos nossos processos. E, doutora Carolina, então aí a gente tem certamente, com base nesses dados que a senhora nos traz, né, para enriquecer o nosso bate-papo, um problema na fala do atual governo. Né? O atual governo deixou escapar, já no seu início, ainda na fase de transição, que seria possível haver a futura extinção da Justiça do Trabalho. Né? Até a nossa pauta do programa de hoje. Como que a Amatra vê essa situação? Né? E qual seria o reflexo imediato para a sociedade? A senhora acabou de trazer aqui exemplos que fazem com que a justiça é real guarida do trabalhador, que não sai de uma empresa sem receber nada, vai na justiça e tem recomposto muitas vezes esse seu direito quando está bem clarividente que ocorreu uma incorreção. Né? Qual é o mal que ocasionaria uma eventual extinção da justiça trabalhista? Isso é muito importante deixar bem claro, Paulo, que a Justiça do Trabalho, como eu falei, ela distribui a justiça para quem está do lado da lei. Isso, então, ela atende o trabalhador que não teve os direitos observados, mas também atende o empreendedor que está observando a lei. Porque esse que está cumprindo todas as demandas trabalhistas, fiscais, ele está colocando o produto no mercado num valor X. E aquele que está sonegando, porque quem não cumpre a lei trabalhista não só está sonegando o direito trabalhista, mas também está sonegando impostos, contribuição previdenciária, ele está colocando, em tese, um produto mais barato. Então, está dentro da Justiça do Trabalho uma forma de combate à concorrência desleal no mercado. Então, isso tem que deixar muito claro. Então, quando pergunta assim, como seria o nosso país sem a justiça do trabalho, eu não tenho dúvida que seria um caos, porque as demandas, os conflitos ou o descumprimento da lei, ele vai continuar existindo. Só que esse conflito vai ter que ser apreciado por outro ramo, que não é um ramo especializado. Porque quando a gente fala que a Justiça do Trabalho tem números muito positivos e melhores que os outros ramos, em termos de conciliação, em termos de agilidade, de eficiência no julgamento dos seus processos, a gente está falando que é porque é um ramo especializado. Eu tenho feito até uma comparação, guardadas as devidas proporções, que é a mesma coisa que o senhor ou a senhora em casa consultar com um médico clínico geral ou com um especialista. Então, quem vai te dar uma melhor resposta, uma resposta mais clara, mais eficaz, como regra, é o médico especializado, é a justiça especializada. Então, tirar a especialização é um retrocesso. Nós estaríamos caminhando para trás, e eu não tenho dúvida alguma disso, Paulo. Então, por isso que nós temos feito a defesa, e a defesa da justiça não só como instituição ou como forma corporativa de falar, porque nós seríamos absorvidos por algum dos ramos da justiça, mas para a nossa sociedade, para a população mesmo, trabalhador e empreendedor. A quem interessa não ter a Justiça do Trabalho e colocar aqueles que mais precisam numa longa e demorada fila. É isso que eu tenho falado, Paulo, porque é essa conscientização que a gente tem que ter. E as pessoas têm que estar do lado da Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente tenha tido algum problema, a gente ouve muitas reclamações, infelizmente há problemas, há dificuldades, mas o mais importante é a gente estar consciente, estar fazendo um trabalho transparente, independente e eficaz. A despeito disso, né, a Amatra está capitaneando aí, juntamente com os juízes, né, movimentos, ações para demonstrar, botar um limite, né, marcar posição nesse sentido de que a Justiça do Trabalho é muito importante. Tivemos recentemente um grande evento que a doutora participou, pode relatar um pouquinho aí para os nossos telespectadores de como foi? Claro. Bom, mas na verdade, desde a fala do presidente da República em rede nacional sobre a extinção da Justiça do Trabalho, além de trazerem verdades, como a Justiça do Trabalho só existe no Brasil, isso não é verdade, que aqui no Brasil se concentra o maior número de ações trabalhistas do mundo, não é verdade, a gente tem falado bastante disso também. Desde aquele momento,
Várias entidades têm organizado atos de bastante notoriedade, com participação de muitas pessoas. Dia 21 de janeiro isso ocorreu, dia 5 de fevereiro ocorreu e dia 7 de fevereiro também ocorreu, esse especificamente mais próximo, que foi o lançamento do FIDEJUST, que é o Fórum Institucional de Defesa da Justiça do Trabalho, que congrega 24 entidades. E quando eu falo que congrega 24 entidades, é para o senhor e a senhora aí em casa entender que é a gente está falando da Justiça do Trabalho, juízes, servidores, procuradores do trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, servidores, peritos, sindicatos, trabalhadores, empreendedores. Então, diversas entidades, juízes estaduais, inclusive, diversas entidades estão unidos, independentemente das suas diferenças, independentemente das suas pautas, estão unidos por um único propósito, que é a manutenção da justiça do trabalho, que efetivamente entrega um trabalho sério e independente para o nosso país. Doutora Carolina, para a gente encaminhar o final da nossa entrevista, queria que a senhora colocasse aí para o nosso telespectador qual é a real expectativa. Os movimentos são esses que os juízes estão fazendo, junto com as demais categorias que a senhora acabou de citar. O governo já se posicionou, temos inclusive... Falávamos antes do nosso bate-papo aqui, a possível reforma previdenciária trazendo reflexos aí para a justiça trabalhista, com a questão da carteira verde e amarela, quer dizer, uma outra formatação, fugindo lá das regras da consolidação das leis trabalhistas. Qual é a mensagem que a senhora deixa nesse sentido? Ou seja, com todos esses fatos acontecendo, a justiça do trabalho, como a senhora disse, mantém a sua importância e tem que ser levada a sério como um órgão que presta a jurisdição da melhor forma e mais eficazmente entre todas daqui do Poder Judiciário brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. Paulo, falaram inicialmente da extinção do trabalho como órgão, mas também, na sequência, trouxeram essas novas informações sobre uma nova reforma trabalhista dentro da reforma previdenciária, criando a figura da carteira verde e amarela, que não é uma novidade, já estava como proposta de governo do presidente eleito, e realmente não esperávamos que viesse aglutinada com a reforma da Previdência, então pode haver uma aprovação em bloco, e isso leva realmente um impacto muito significativo na vida do trabalhador e dos empreendedores, até mesmo porque quando traz uma opção do trabalhador entre a carteira azul tradicional e a carteira verde e amarelo e usa ainda expressões mais direitos e menos empregos ou menos direitos e mais empregos, a gente sabe que não existe mais opção do trabalhador. Ele vai se impor, ele vai ter que ser obrigado a escolher aquilo que a curto prazo traz menos custo para o empreendedor, e só que a médio e longo prazo, isso, volto a falar, usar uma expressão que é forte, mas que é necessária para esse momento, que é o caos. O nosso trabalhador desvalorizado, nosso empreendedor sem pessoas que possam se dedicar efetivamente ou se dedicar para o mercado de trabalho, menos dinheiro circulando na economia. Então, vamos repensar. Há poucos anos atrás, nós tínhamos pleno emprego e nós tínhamos o direito do trabalho mais rigoroso, dá para se dizer assim. Não surgiu. Então, o desemprego não tem culpa na legislação trabalhista, o desemprego não tem culpa na justiça do trabalho, e sim na falta de investimento, no alto custo da folha. Estamos falando de reforma fiscal, sim. Então, o que eu peço e deixo como recado para os nossos telespectadores é a atenção que se deve dar a essas futuras medidas. É o que está sendo movimentado e o que está envolvido em todo esse trabalho de mudança, não só da Previdência, mas sim no trabalho, nos regimes novos propostas de trabalho. Nós estaremos aqui sempre atentos para que não haja desvalorização no mercado de trabalho, para que sempre se respeite a dignidade do trabalhador e para que a Constituição Federal sempre seja respeitada. O magistrado tem como bússola a lei e a Constituição, e ali ele vai distribuir a justiça com quem está do lado da lei. Não, independente de partido, independentemente de ideologia, nós estamos aqui de uma forma neutra e imparcial para distribuir a justiça. Então, o que eu deixo de recado é para que esteja do lado da justiça do trabalho, porque também nós estamos do seu lado. Doutora Carolina, muito obrigado, parabéns pelo trabalho à frente aqui da Matra. Conte com os microfones do Boca no Trombone da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, para essa luta, que é uma luta realmente que envolve a todos. Como a senhora falou, gente, é um direito da sociedade, é um direito social e tem que ser protegido. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Sempre também conte com a gente.